Imagina que você é governador de um estado importante aqui no Brasil e ele passa por um momento de catástrofe natural, enchentes, chuvas, pessoas perdendo a vida e você está fora do país. Você regressa para poder dar, entre aspas, assistência aos seus representantes do estado ali, né, que votaram em você, que não votaram em você, os seus governados, e depois passar a situação, você olha para um lado, olha para o outro assim e fala, morreram poucas pessoas, a previsão do tempo diz que vai ficar tudo bem, por conta disso vou retomar as minhas férias. Parece até piada, ou seria cômico se não fosse trágico, mas esta é a verdade, e eu estou me referindo ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que comunicou a pessoas próximas que amanhã estará voltando para os Estados Unidos da América para desfrutar o restante das suas férias. E dane-se o povo do Rio de Janeiro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Deixa eu passar só uma atualização aqui, que eu falei que eu não iria falar muito sobre isso aqui no canal. Eu falaria lá no meu Instagram, que é sobre a minha cirurgia bariátrica, mas eu preciso dar uma atualização para vocês aqui, tá? Fiz todos os exames e agora, essa semana, eu estarei passando nos últimos médicos para pegar os relatórios de encaminhamento para a cirurgia, porque eu preciso passar por uma perícia médica junto ao meu plano de saúde. Então, fui na psicóloga semana passada, peguei o relatório com ela ali de encaminhamento para cirurgia, fiz o exame do abdômen que faltava, fiz a endoscopia que faltava, fiz o exame da tireoide que faltava, passei pelo médico que vai me operar e esta semana agora eu vou passar pela minha endocrinologista, pelo nutricionista e pela cardiologista até a data da sexta-feira. E já adianto para vocês que a previsão da minha cirurgia é entre final de fevereiro e primeira semana de março. Então, vou atualizando vocês lá pelo Instagram, mas como tem muita gente perguntando aqui, eu tô trazendo para vocês, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a situação envolvendo o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que seria cômica se não fosse trágica. Por quê? A gente vai lembrar que alguns dias atrás, há cerca de uma semana atrás mais ou menos, o Rio de Janeiro estava se dissolvendo em águas, né, vamos dizer assim. A chuva deixou ali pelo menos 11 mortos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente viu que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, arregaçou as mangas ali, foi pra rua para poder prestar assistência à população, se mostrou ativo ali, inclusive neste momento de situação complexa que a população, tanto da capital quanto da região metropolitana, vivia. E o governador do estado estava fora do Brasil. Ele estava lá em Orlando, né, para ser especificamente na Flórida. E é interessante, né, que vários governadores brasileiros, vários políticos brasileiros gostam de passar férias fora do Brasil, mesmo sendo patriotas. As férias dele nunca é, por exemplo, na região norte do país, na região nordeste, é sempre na Europa, nos Estados Unidos da América. Inclusive o Ibanez Rocha também tá passando férias, né? Em Miami, não sei se ele já regressou, mas estava lá em Miami também, passando férias. E aí a gente vai ver que essa situação aí toda, né, que culminou ali com a morte de algumas pessoas no Rio de Janeiro, uma situação complicada, pessoas sem ter onde morar, várias situações complexas aqui, eu vou deixar para vocês esse material no primeiro comentário fixo. O governador do Rio de Janeiro, após ter vindo para o Brasil aí, contra a sua própria vontade, evidentemente, achou que, de acordo com o material que está publicado aqui, pelo menos na coluna do Guilherme, do Lauro Jardim, achou que é de bom tom, já que morreram poucas pessoas e que aparentemente o clima não vai voltar a ficar ruim, ele achou de bom tom que ele vai voltar para os Estados Unidos agora, porque ele ainda tem mais uma semana de férias e ele precisa desfrutar dessas férias. Detalhe, a alegação dele é que ele vai voltar para lá para ajudar a esposa com os filhos, mas que não vai sair dos parques, não vai sair para parques nesse período. Ele vai ficar lá na casa que eles estão hospedados em Orlando. Aí eu comento com vocês aqui. Vocês realmente acreditam que o indivíduo vai sair do Brasil para ir para Orlando, na Flórida, ficar dentro de uma casa para ajudar a esposa com os filhos? Ainda mais um indivíduo, como a gente está vendo aí, né, ligado ao bolsonarismo, que normalmente, né, tem aquela visão da mulher recatada e do lar. Este momento, inclusive, a gente precisa lembrar também que o Cláudio Castro está sendo denunciado ali por alguns veículos de informação que, de acordo com o relatório obtido pela Polícia Federal, ele teria recebido quase R$ 500 mil, supostamente, em pagamentos de propina de uma empresa que prestava serviços, que presta serviços
a gestão do Rio de Janeiro, tanto quando ele era ainda vereador, quanto depois que ele passou a ser vice-governador. Inclusive a polícia disse que tem até material onde ele recebe ali a propina, supostamente, em um shopping center do Rio de Janeiro. E aí, de acordo com o material publicado aqui na coluna do Lauro Jardim, depois de uma semana, só pra gente ver aqui, porque é difícil até acreditar, tá? Depois de um fim de semana sem tragédias por causa das chuvas, governador do Rio voltará a Orlando. Vamos aumentar aqui, porque é ler pra crer. As chuvas do fim de semana no Rio de Janeiro, foram fortes e causaram deslizamento, mas não tragédias. Vai vendo. Enchentes ou mortes. E o que isso significa para o governador Cláudio Castro? Que ele voltará amanhã para Orlando e retomará suas férias nos Estados Unidos até segunda-feira que vem. Castro estava de férias em Orlando desde a virada do ano e teve de retornar às pressas ao Rio de Janeiro devido ao temporal que no fim de semana passado matou 12 pessoas e deixou um rastro de destruição na capital e em várias cidades da região metropolitana. Castro justificou ao interlocutor que precisa voltar a Orlando para ajudar a Aline, sua mulher, que ficou nos Estados Unidos com os 2 filhos do casal, uma menina de 7 anos e um menino de 12, e garantiu que nos dias que estará na cidade não irá aos parques, ficará na casa em que está hospedado. E eu vou falar para vocês uma coisa bem importante, tá? Uma figura que tem um cargo de governador, como tem o Cláudio Castro, é evidente que ele tem um suporte grande. Então ele poderia mandar alguém do suporte dele acompanhar a esposa nos Estados Unidos da América, enquanto ele atua como governador. Porque ele é governador. Enquanto ele atua como governador. E aí, mesmo tendo chuvas fortes, enchentes no Rio de Janeiro, como não morreu ninguém, tá tranquilo, tá favorável. Vou viajar e vou curtir o resto das minhas férias. Isso mostra a pequenez do bolsonarismo. Isto é bem claro. Porque como é que você tá no lugar que tá tendo uma tragédia como teve? Não tem nem como a gente costuma dizer, né, aqui no Nordeste, os cadáveres nem esfriaram ainda, né, que perderam a vida na semana passada, e ele já tá partindo, entre aspas, pra festa. Ah, Carlito, mas ele tem direito de tirar férias, ele tem direito disso, ele tem direito daquilo. Ele tem direito de muita coisa. Mas a gente está falando de um caso de exceção. A tragédia natural, uma catástrofe ambiental, são exceções. E é muito comum, inclusive, lideranças retornarem de intervalo ou algo do tipo quando coisas desse tipo acontecem. Se não me falha a memória, no ano passado, por exemplo, quando aconteceu a situação lá de Araraquara, eu acho que o presidente Lula estava na Bahia de recesso, se não me falha a memória. Se alguém lembrar disso, comenta aqui embaixo para me corrigir. E ele suspendeu ali o recesso que ele tinha para poder ir lá dar atenção. E a gente precisa rememorar que o governador, que é chefe do executivo estadual, o prefeito, que é chefe do executivo municipal, e o presidente da república, que é chefe do executivo nacional, tem um compromisso com o povo que o elegeu e que não o elegeu também. O Cláudio Castro, pra mim, é o reflexo total do que é o bolsonarismo. Ah, não morreu não? Isso aí mesmo, fazer o quê, né? Como é que diz o Bolsonaro? Todo mundo vai morrer mesmo, né? Não tem jeito aí. Então é isso aí, você quer que eu faça o quê? Sou coveiro, sou messias, mas não faço milagre, tá ok? Esta aí é a rematerialização do que o Cláudio Castro está fazendo agora. Muita gente até vai questionar, mas por que vocês estão fazendo vídeo denunciando isso? Por que não fala assim? Por que não fala assado? Porque a gente precisa fazer uma pressão popular para que se entenda o que está acontecendo no Rio de Janeiro e ele desista de ir. Porque de acordo com o material publicado aqui na coluna do Lauro Jardim, a viagem dele está marcada para amanhã, tá aqui, ó. De acordo com o Lauro Jardim, a viagem dele está marcada para amanhã, que ele vai deixar o Brasil, né, e retornará amanhã para Orlando e ficará até a semana que vem, quando acabam as férias dele. Se a gente fizer pressão popular, ele não vai. Não é possível que as pessoas enxerguem isso com normalidade. O seu estado está passando por momentos de catástrofe, enchente, chuva, e você está lá passeando de férias, regressa para poder dar uma suposta assistência depois de muita cobrança, e aí depois que tem a mesma situação na semana seguinte, mas como ninguém morreu, você pega e volta lá para o lugar que você estava de férias. Isso lembra, sabe o quê? 2021 para 2022, quando o Bolsonaro ali estava de férias em Santa Catarina. A situação das enchentes na Bahia estava evidentemente trágica ali, a gente viu, a gente juntou aqui no canal, inclusive, com vocês e arrecadamos muita quantia perdendo dinheiro e muitas formas de colaboração. A gente fez essas pessoas que estavam em situação complicada lá no sul da Bahia e extremo sul, e o Bolsonaro curtindo as férias dele. E ainda disse o seguinte: só espero, tá ok? Que não tenha que voltar antes, tá ok? E ignorou
o que estava acontecendo na Bahia. A gente aqui do canal Historiador conseguiu, graças à ajuda de vocês e junto com vocês também, arrecadamos mais de 100 mil reais que serviu para comprar colchonete, roupa, alimento, medicação para pessoas, para animais. A gente fez a nossa parte aqui. Enquanto o Bolsonaro estava de férias, e a mesma coisa está acontecendo agora com o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, comenta aqui o que você acha dessa situação e como é viver um estado governado por uma figura tão chucra quanto o Cláudio Castro. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.